na africanidade ao conceito de latino, por exemplo, o conceito de anglo-saxão, não é? São afinidades linguísticas que ligam esses povos e que ocupam hoje mais de metade do continente africano. A unidade 4 do livro fala de música, heranças culturais, manifestações fundamentais para a formação do Brasil. Eu não diria nem formação, eu diria manifestações fundamentais para a compreensão do Brasil, né? Como é que a africanidade se manifesta no Brasil? Se manifesta através da música, se manifesta através de muitos instrumentos musicais, e interessante, dos instrumentos musicais, todos que a gente conhece na tradição afro-brasileira, eu poderia enumerar aqui os que têm nome iorubano, por exemplo, né? Agogô é o nome do Iorubá. Chequeré, que é um chocalho, anda bastante em moda por aí, mas fora isso, o resto é tudo banto, né? Cuíca, angoma, que é o nome genérico dos tambores, principalmente no jongo, né? O nome das danças, jongo, samba, assim como em Cuba, mambo, como na Argentina, candombe, e vai por aí afora. Música fundamental, instrumentos musicais, dança fundamental, música e dança estão sempre caminhando juntos. Língua, a gente já abordou aqui um pouco, e a questão das técnicas também, né? Técnicas de trabalho. A África desenvolveu algumas tecnologias importantes, por exemplo, no trabalho do couro, né? Trabalho do couro. Você, quando fala marroquim, que é uma qualidade de couro trabalhado, né? Artisticamente trabalhada, deu esse nome de marroquim em alusão a Marrocos, porque Marrocos é o lugar onde isso se tornou conhecido através da comercialização. Mas esse tipo de técnica vem da África mais profunda, da chamada África negra mesmo, né? Da África ocidental e tal, de marroquim. Técnicas, por exemplo, de feitura de tecidos, tecelagem. O professor Alberto da Costa Silva se dedicou foi embaixador na África durante muito tempo, se dedicou a revelar muita coisa desse passado africano. Ele tem 2 livros fundamentais, né? A Manilha, o Libambo, e a Enxada e a Lança. Então, ele fala do desenvolvimento, por exemplo, da tecelagem africana. Uma tecelagem que chegou ao Brasil numa forma que se difundiu pela Bahia, principalmente da Bahia, chamado pano da costa, que é aquele pano que a baiana usa, né? Aquele chale. Aquilo é fruto de uma técnica de tecelagem africana que frutificou na Bahia durante muito tempo, mas com uma diferença em relação à tecelagem industrial inglesa, né? É que os africanos não construíram máquinas que pudessem tecer panos, não construíram teares que pudessem tecer panos, mas com largura maior, e aí o pano da costa virou apenas uma curiosidade, vamos dizer assim, folclórica, né? Uma curiosidade do passado. A unidade 5 do nosso livro fala de um outro aspecto da africanidade no Brasil, que é o aspecto da ancestralidade e da religiosidade. Sobre as matrizes da religiosidade africana no Brasil, a questão da Umbanda como alguma coisa que nasceu africana e foi, de certa forma, manipulada por algumas correntes e tomou um caráter muito interessante, que a Umbanda, a partir de um determinado momento, ela se globalizou ao ponto de
ser um produto de exportação, né? A Umbanda ganhou o Cone Sul, daqui a pouco já estava na Europa e tal, mas sempre perdendo muito em termos de africanidade. Existem livros escritos por alguns teóricos dessa Umbanda que negam a origem africana da Umbanda. Quando lá na Angola, no velho idioma quimbundo, essa palavra Umbanda já existe há muito tempo, com significado de cura, de tratamento, com um significado ligado a esse contexto de religiosidade que a gente conhece. Mas, independente dessa Umbanda globalizada, a gente sabe que existem nos redutos mais afastados, redutos que não foram atingidos pela febre urbana, né, pela coisa das comunicações, certamente existem redutos que cultivam ainda a ancestralidade banta, dos pretos velhos, das entidades de Angola e do Congo, com a relativa pureza com que essas crenças chegaram ao Brasil. A gente estuda também aqui os candomblés, várias vertentes do candomblés, as várias denominações, as várias formas, como é que se criou, como é que... Não detalhando, evidentemente, porque isso, afinal de contas, é um livro didático, não é um livro religioso, mas a gente tem conhecimento dessa história. É uma história que transcorre paralelamente em todas as Américas. Quando a gente ouve falar em Vodou, por exemplo, no Haiti, que é uma concepção religiosa que foi altamente deturpada também pelo cinema norte-americano, num contexto em que os Estados Unidos dominaram o Haiti no início do século XX, o cinema americano também contribuiu para demonizar, para, vamos dizer assim, desqualificar o voodoo como religiosidade. Evidentemente que em toda prática religiosa existe a verdade, existe a impureza, existe as más intenções. A gente está vendo aí, com os exemplos do dia a dia, né, os inúmeros processos movidos contra supostos profetas, com igrejas eletrônicas, fazendo pregações pela televisão, etc. Então, a gente sabe que existe o bem e o mal em qualquer lugar, e evidentemente que o Vodou não estaria imune a isso. A gente fala também do sincretismo, o que é o sincretismo, quais são os cultos sincréticos. Chega na unidade 6, que é o abolicionismo. Lei Áurea, mostrando principalmente o seguinte: a Lei Áurea não foi uma concessão, não foi alguma coisa que chegou uma fada vestida de princesa e assinou a libertação. Não foi por aí. Foi todo um processo político que culminou nessa lei, mas uma lei que criou e vem criando ainda inúmeros problemas pelo fato de ser uma lei, de certa forma, me perdoem a crueza da palavra, mas foi uma lei, de certa forma, irresponsável, né? Quando você faz uma lei, diz assim, declaro extinta a escravidão no Brasil, e não diz o que vai fazer das vítimas dessa escravidão, né? Dos libertos a partir dali, o que vai acontecer com eles, vão ganhar casa para morar, vão ganhar terra para trabalhar. Não foi previsto, mas houve a intenção de se fazer. No cenário abolicionista, constantemente se exalta a figura, quase que isoladamente, a figura de Joaquim Nabuco e outros abolicionistas importantes, principalmente afrodescendentes, não recebem esse destaque.
Eu citaria entre esses a figura do André Rebouças, que talvez talvez se compreenda o porquê do certo apagamento da figura do André Rebouças. O André Rebouças era monarquista. André Rebouças, quando a República foi proclamada e a família real, família imperial brasileira, foi para a Europa, ele foi junto para lá também, e certamente a República, de certa forma, apagou a importância do André Rebouças. Mas o André Rebouças chegou a elaborar um anteprojeto de assentamento, assentamento fundiário, procurando soluções trabalhistas para os libertos do 13 de maio. No entanto, isso não foi considerado, mas esse documento existe. Num dos meus trabalhos, eu reproduzo parte desse documento, tirado da biografia do André Rebouças. Então, nosso livro procura analisar também isso aí, como é que essa abolição se efetivou, as consequências dessa abolição, digamos assim, irresponsável, que as consequências principais a gente percebe hoje na exclusão do elemento afro-brasileiro no contexto de poder da nossa sociedade 122 anos depois da Lei Áurea. No comando das Forças Armadas, a gente raramente encontra um afrodescendente. Nos tribunais, teve recentemente a figura do Dr. Joaquim Barbosa, mas é sempre uma exceção, né? Na própria representatividade política no Congresso, são muito poucos. Em relação aos Estados Unidos, por exemplo, a percentagem de afrodescendentes na população norte-americana não chega a 30%. E no Brasil já chega a 60%. Vamos procurar comparar. Cadê o nosso Colin Powell? Não discuto posição política, não conheço. A figura do negro que chegou lá. Condoleezza Rice, cadê? Aí pergunta assim, quando é que o Brasil... Isso é uma pergunta que aconteceu muito quando o Barack Obama foi eleito. Quando é que o Brasil vai ter o seu Barack Obama? Bom, eu acho que antes de ter o Barack Obama, precisa ter outras coisas. Isso aqui isso é uma caminhada. Tem que ter os seus capitães de indústria, tem que ter os seus capitalistas, tem que ter os seus reitores, tem que ter os seus deputados, tem que ter os seus senadores, tem que ter os seus juízes, para depois chegar ao presidente. E a gente vê essa representação. Eu sou um crítico quanto mais dos meios de comunicação no Brasil, da representatividade da nossa afrodescendência nos meios de comunicação. A gente observa nas telenovelas, né, das empresas de televisão no Brasil que se dedicam a produzir telenovelas, há um padrão estabelecido, né, das famílias. Mas eu acho que há um pouco de falta de sensibilidade quando não se retrata nessas produções a sociedade brasileira na sua realidade. Quando se instaurou a estética que nasceu com o filme Cidade de Deus, que andaram batizando aí de favela movie, né? Cinema favelado. Aí procurou-se elencos de negros a todo momento para compor esse tipo de filme, que reforça também
embora dê trabalho, embora dê emprego aos atores, mas reforça um estereótipo altamente